Hare Krishna. Então hoje é despedida, né? Mas é uma despedida temporária. Tudo é temporário nesse mundo. A gente vai, a gente volta. E a gente tem que sempre ter cuidado para no final a gente ir e não voltar. O único objetivo de ir e não voltar para um devoto é que ele sabe que indo ele vai assumir a responsabilidade de servir a Cristo em seus passatempos eternos no mundo espiritual. O devoto não busca a liberação, mesmo reconhecendo todos os problemas desse mundo, problemas que são misérias mesmo, como nascimento, doença, velhice, morte. Os devotos não buscam se libertar disso, eles buscam o amor a Krishna. E mesmo quando estão vivendo aqui em condições até não ideais ou condições precárias, o devoto está sempre fixo em seu objetivo de amor por Krishna e curte esse amor, mesmo quando ele está passando algum tipo de necessidade, que algumas de suas necessidades não estão sendo satisfeitas. Mesmo que elas não estejam sendo satisfeitas, o devoto se mantém firme, adorando a Krishna, cantando o Mahamantra Hare Krishna, porque entende que o mundo material é assim mesmo. E que muda tudo. De repente, tudo fica diferente. O contrário do que estava. Nós estamos lendo o Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 19. O título do capítulo é O Senhor pede caridade a Bali Maharaj. E o verso de hoje é o verso 16. Bali Maharaj vai tomar a palavra depois de ter ouvido Vamanadeva falar, agora ele vai tomar a palavra. Shri Bali Ruvacha Aho Brahmanadayada Vachaste Vrida Samattaha Tvam Balo Bali Shamati Swartam Pratya Budho Yatha. Shri Bali Uvacha, Bali Maharaj disse: Aho, ó Brahmanadayada, ó filho de Brahmana, Vachaha, as palavras, tuas, Vrida Samantaha, de certo são aceitáveis por pessoas idosas e eruditas. Tvam, tu, Balaha, um menino, Bali Shamati, sem suficiente conhecimento, sua Artham, interesse próprio, para ti, em direção a Buddha, não conhecendo o suficiente, Yatha, como deveria ser. A tradução é a seguinte: Bali Maharaj disse: ó filho de Brahmana, tuas instruções estão em nível de igualdade com as de pessoas idosas e eruditas. Entretanto, sendo menino, tua inteligência ainda é precária. Portanto, não és muito prudente no que diz respeito ao teu interesse próprio. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. A suprema personalidade de Deus, sendo completa em si mesmo, realmente nada tem a desejar em prol de seu interesse próprio. Portanto, não foi motivado por interesse próprio que o Senhor Vamanadeva dirigiu-se a Bali Maharaj. Como se afirma no Bhagavad Gita 5.29, Bhoktaram Yagyatapasam Sarvaloka Maheshwara. O Senhor é o proprietário de todos os planetas nos mundos material e espiritual. Por que ele precisaria de terra? Bali Maharaj agiu correto ao dizer que o Senhor Vamanadeva não era absolutamente judicioso no que dizia respeito aos seus interesses pessoais. Não foi visando ao seu bem-estar pessoal, mas ao bem-estar de seus devotos, que o Senhor Vamanadeva aproximara-se de Bali Maharaj. Os devotos sacrificam todos os interesses pessoais para satisfazer a suprema personalidade de Deus. E do mesmo modo, o Senhor Supremo, embora não tenha interesses pessoais, pode tomar qualquer atitude em prol de interesse dos seus devotos.
Aquele que é completo em si mesmo não tem interesses pessoais. Esse tema aqui remete aos Sri Ishopanishad, a natureza completa do todo completo. Krishna, na invocação do Sri Ishopanishad, está dito: Om Purnamada Purnamida Purnam Eva Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Esse verso é uma glorificação dizendo a pessoa suprema, dizendo que o todo completo é completo em si mesmo e que muitas unidades completas emanam dele e que ainda assim ele permanece o todo completo. Esse é o tema filosófico que foi desenvolvido aqui, a completude do Senhor Supremo. E, como diz aqui, Prabhupada já começa o significado dizendo: a Suprema Personalidade de Deus, sendo completo em si mesmo, realmente nada tem a desejar em prol de seu interesse próprio. E dessa mesma forma somos nós. Só que nós adquirimos um revestimento material e por causa desse revestimento material nós sentimos necessidades que não são verdadeiras, elas são ilusórias, maiosas. Elas são maiosas, elas são ilusórias. Mas nós pensamos que essas necessidades são reais. A filosofia da consciência de Krishna cria um ramo que impressiona a organização social, que é o sistema Varnashram, para dizer: tudo bem, já que você pensa que essas necessidades são reais, então se organize. Se organize de acordo com o Varna e de acordo com o Ashram. Tá bom? Os ashramas vão lhe dar suas ocupações espirituais dentro da sociedade. E seu Varna vai dar a sua ocupação para o trabalho. Você veja qual é a sua tendência, a sua vocação e aceite um de cada. Você pode combinar um com o outro, mas aceite. Em termos de ashrama, você tem disponíveis 4 opções: Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasa. São os 4 ashramas. Então você escolhe um desses e se situa nesse. E enquanto se situa nesse, você trabalha de acordo com os princípios desse ashrama. E em termos de ocupação para o trabalho, você se situa como Brahmana, como Kshatriya, Vaishya ou Shudra. E também se organiza de acordo com isso. Como Brahmana, tem qualidades naturais que surgem de você: Sama, Dhamma, Tapa, Socham, Shanti, Rajavam, Jnana, Vijnanam, Astikyam. São 9 qualidades que surgem. Então a pessoa deve aceitar trabalhar enquanto observa quais são os critérios particulares da vida de um Brahmana. Os critérios particulares com os quais os Brahmanas trabalham são naturais, mas devem ser... A pessoa na posição de Brahmana deve se conscientizar disso para se manter fiel a esse padrão: equanimidade, autocontrole, austeridade, limpeza, paz interior, Shantir, Arjavan, honestidade, conhecimento, prática do conhecimento e religiosidade, Astikya. Então ele deve se organizar dessa maneira, como Brahmana. Prabhupada, em algumas ocasiões, disse que o nosso movimento era para a formação de Brahmanas. Então, como o Brahmana não é por nascimento, Prabhupada sabia, essa galera não veio de famílias de Brahmanas. No entanto,
eles podem se tornar brahmanas, porque os brahmanas, a pessoa se torna brahmana não por nascimento, mas por qualificação. Então, Sama Dhamma Tapaso Chantir Arjavan Jnana Vijnana Mastika, para eles. Então, que eles peguem essas 9 metas e desenvolvam. Isso foi a linha de pensamento de Prabhupada a respeito do nosso movimento. Porque os brahmanas são líderes espirituais. E Prabhupada queria gurus, queria acharyas, pessoas que praticassem o conhecimento e dessem exemplo para a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, Prabhupada falou muitas vezes da importância do sistema Varnashrama como um todo. E os ashramas são 4, não apenas de Brahmana. Tem os Vaishyas, tem os Kshatriyas, e os Kshatriyas também desenvolvem qualidades específicas. Entre elas a coragem, a liderança. E assim, tem várias qualidades que os Kshatriyas desenvolvem. Da mesma forma, os Vaishyas também desenvolvem algumas qualidades naturais. Krishi, que é a agricultura, plantar ervas para ter um chazinho, a medicina, o medicamento no fundo do quintal ou no jardim, na frente. Dá para plantar ervas também na frente, no jardim, fazer canteiros bonitos, assim. Então, Krishi, ter uma horta muito próximo da casa, próximo da cozinha, que a pessoa possa ir lá, tirar alface, agrião, rúcula e coentro e simplesmente levar para a cozinha, fazer uma bela salada. Tem gente que não gosta de coentro, pode dispensar. Mas uma boa salada ali, isso é Krishi. Os Vaishyas fazem isso, os Brahmanas também trabalham assim, né? Cuidam das vacas, também tem um pouco, não é agricultura comercial. Os Vaishyas fazem isso porque eles têm outras virtudes, também outras qualidades. Krishi Goraksha, que é a proteção dos animais, a proteção das vacas, dos bovinos. E Vanijan, o comércio, até o comércio, que é produzir o dinheiro, fazer o dinheiro render juros, fazer o dinheiro produzir grandes investimentos, que o próprio dinheiro se multiplique. Isso é dos Vaishyas. E os Shudras, que são muito hábeis em se adaptar às diferentes condições para a sobrevivência, eles podem trabalhar conjuntamente com todos os outros, com os Brahmanas, com os Kshatriyas e com os Vaishyas. E a virtude dos Brahmanas é que eles trabalham muito felizes dos Shudras, que eles trabalham muito felizes com os Brahmanas, adquirem as qualidades dos Brahmanas. Ou trabalham muito felizes também com os Kshatriyas e adquirem as qualidades dos Kshatriyas. E também com os Vaishyas, trabalham muito bem, adquirem, aprendem a plantar, aprendem a conservar, aprendem a multiplicar na hora certa para nunca faltar, porque às vezes a gente faz uma horta ou um projeto de agricultura e vai, daqui a pouco acaba, não tem nada, fica meses sem nada. Então eles aprendem que está na hora de plantar tal coisa, é a lua certa para plantar, está na hora certa, daqui a 3 semanas já teremos alguma coisa, daqui a 4 semanas, 6 semanas, 3 meses, já teremos tais folhas, tais tubérculos, tais verduras, tais legumes. Então eles aprendem tudo isso e ajudam os Vaishyas até, lembram aos Vaishyas, está na hora de plantar tal coisa, vai vir chuva, está vendo como já está mudando, já viu o vento tal, os próprios Shudras fazem isso, eles estão sempre prontos, eles sempre se adaptam a servir as outras classes. E em termos de ashrama, o brahmachari estuda, se relaciona com o mestre espiritual, renuncia
os prazeres do mundo material em plena juventude. Em plena juventude, ele simplesmente dá um pause e se dedica ao controle dos sentidos. É dito que um brahmachari só deve comer quando o mestre espiritual chama e que ele deve comer o que cabe na palma de uma mão dele. Eu acho que é por isso que o Dira tem aquela mão grandona para poder comer mais. Deve comer o que cabe na palma da mão dele. E também só deve comer quando o mestre espiritual chama. Aqui o mestre espiritual chama através do búzio, viu? Então não fiquem esperando que o mestre espiritual apareça para chamar, não. Mas quando tocar o búzio, venham correndo para o refeitório, porque está na hora de tomar a praçada. Então, os brahmacharis desenvolvem conhecimento, esse conhecimento vai guiar a vida deles por todos os outros ashramas. E os grihastas devem manter a sua família de maneira honesta, cultivando a religiosidade em família, educando os filhos e chamando os filhos para a sua família através de samskaras e fazendo os samskaras dos filhos e orientando os filhos no caminho de amadurecimento para a volta ao lar por conta própria, né? Assim que o próprio filho, no determinado momento, escolha o mestre espiritual, seja iniciado, siga o seu caminho. Isso os grihastas devem fazer. E depois tem vanaprastha. Como vanaprastha, eles também se retiram das atividades comuns, não correm mais atrás de dinheiro, os filhos já estão adultos e já partiram para o seu próprio caminho. Eles desenvolvem uma relação entre eles de grande apreciação. E depois, a última etapa é a etapa de sannyasa, a ordem de sannyasa, que faz com que eles, como sannyasis, se identifiquem com a sociedade em geral e não apenas com o núcleo familiar, mas que ele pense: todos são meus irmãos e todos precisam de conhecimento transcendental e eu tenho que dar o conhecimento transcendental para eles. Vamanadeva apareceu como uma criança anã, era um menino anão, brahmachari, vestido como brahmachari. Ele tinha os símbolos de brahmachari e o rei rapidamente entendeu. Para a gente seria cabeça raspada, roupa açafrão, a japa sempre disponível, pendurada no pescoço. E esses são os símbolos dos brahmacharis, né? Para a gente, né? Cante no pescoço também. E naquele momento tinham outros símbolos. Ele usava uma roupa de pele de veado e um kamadalo, um potinho, uma marmitinha. Nós temos uma de cinco andares. O kamadalo é apenas um potinho onde ele pode recolher água ou comida, onde ele for. Tem outros símbolos, uma vara também. E o brahmachari, assim, foi reconhecido por Bali Maharaj. E Bali Maharaj o vê no seu palácio e fica bem impressionado com ele, um menino brahmana e anãozinho. Então Bali Maharaj estava bem atencioso com ele. Agora ele começa a falar dizendo que ele ainda não tem maturidade para decidir o que ele pode receber em caridade, porque um rei pode dar tudo. Então é o que ele está dizendo aqui. Portanto, não és muito prudente no que diz respeito ao teu interesse próprio, porque ele é muito menino ainda, não tem a maturidade. Às vezes o menino quer uma coisa que não é boa para ele, a mãe tem que desviar ele, de várias maneiras. Os pais têm que livrar os filhos dos perigos, e aqui o rei está dizendo isso. Mas o tema aqui é
a completude da verdade absoluta do Senhor Supremo, como este todo completo. E o verso citado por Prabhupada é o famoso Bhaktaram, que é do capítulo 5, o último verso 29. Bhaktaram Yagya Tapasan Sarvaloka Maheshwaram Suhridam Sarvabhutanam Gyatvaman Chanti Rikshati. Esse verso é tão importante para a sociedade. Prabhupada chegou a dizer que era a fórmula da paz, porque todos buscam a paz e até a paz mundial, né? Existem organizações a favor da paz mundial. Mas paz não é só não ter guerra. Paz é a sensação interna de completude, de satisfação. Os sentidos não são mais fortes do que o seu equilíbrio interno. A mente não é mais forte. Hoje eu quero um sorvete. Amanhã eu quero um chocolate quente. E por aí vai. Não é assim. Não é assim. Eu quero, eu gosto, eu penso, eu desejo. Eu seria muito feliz se eu tivesse. Como seria bom se houvesse. Se aqui tivesse mar. Rajadama só não é perfeito porque não tem o mar aqui perto. E não sei. A mente tem suas propostas e essa completude interna, a conexão com o mestre espiritual, com o Parampara, com Krishna, com os grandes sábios e tudo mais, isso é paz interior. E quem pode alcançar paz interior de acordo com Krishna? Bhaktaram Jagya Tapasan, sabendo bem a quem se dirigem todas as tapácias e todos os sacrifícios que fazemos neste mundo. Reconhecendo ele, Krishna, como essa pessoa, Bhaktaram Jagya Tapasan, e que ele também é Sarvaloka Maheshwaram, o grande proprietário de todos os planetas, inclusive dos donos dos planetas, dos semideuses. Os semideuses impressionam muito os seres humanos. Os seres humanos, quando percebem quão impotentes eles são para adquirirem o que eles precisam, eles se dirigem aos semideuses e fazem pedidos, fazem promessas. Por favor, me dê isso que eu lhe dou tal coisa. Eu faço tal sacrifício. Eles se dirigem aos semideuses, mas Krishna vem para informar isso. Eu sou o Senhor de todos os semideuses e também de todos os planetas, que entra no contexto da história aqui. A história aqui é que Vamanadeva vai pedir a Bali Maharaj, né? Vamanadeva vai pedir a Bali Maharaj 3 passos de terra e ele cobre com o primeiro passo toda a superfície da terra, com o segundo passo todo o resto do universo. Então ele se apresenta como o Senhor de todos os planetas. Sarvaloka, todos os planetas, Maheshwara. Eu sou o grande Ishvara, o grande controlador. Tem pequenos controladores, mas ele é o grande controlador. Então, Sarvaloka Maheshwara, Suhridam Sarvabhutanam. E eu sou o amigo do peito de todas as entidades vivas. Bhuta, todas as entidades. Suhridam. Su é superlativo, Hrid é do coração, amigo do coração, amigo do peito. Então, amigo do peito, eu sou o amigo do peito de todas as entidades vivas, de todas as Bhutas. Suhridam Sarvabhutanam. Agyatvaman Shantirishi. Quem me reconhece dessa maneira tem direito à paz. Gyatvaman Shanti Richati. Richati é adquirir, consegue, conquista. Conquista Shanti, a paz. Então, o verso que Prabhupada citou aqui foi esse é um verso importantíssimo do Bhagavad Gita que descreve Krishna assim, como o Senhor de todos os planetas, como o desfrutador de todos os
sacrifícios e de todas as austeridades que fazemos, o desfrutador de tudo isso, o amigo do peito de todas as entidades vivas. Então, assim, e essa pessoa é completa. E unidades completas, como diz o Sri Ishopanishad, unidades completas emanam dele. Nós somos essas unidades completas que emanam. Nós temos tudo isso, mas temos pouca autorresponsabilidade. Sempre estamos buscando fora, buscando alguém de fora para satisfazer os nossos sentidos, para prover as nossas necessidades, e também alguém de fora para culpar das nossas deficiências. Por que eu não tenho? Por que eu não sou? Por que eu não consegui? Porque ele, porque ela atrapalhou a minha vida. Ele é a pedra do meu sapato, é a pessoa, é o demônio e tal. Então, falta autorresponsabilidade para assumir que é uma unidade completa, autossatisfeita. Imagine o que é a possibilidade de duas pessoas autossatisfeitas se casarem. Imagine que maravilha deve ser a união de duas pessoas autossatisfeitas, quando uma está sempre pensando em superar as expectativas do outro, e o outro não tem a expectativa. Imagine, então é só néctar de associação. Inevitavelmente, essas pessoas procurarão o Senhor Supremo para servir. Vamos inventar uma coisa nova. Em vez de nós ficarmos nos servindo um ao outro, vamos servir a Krishna. Aí o casamento a três funciona bem equilibradamente. Porque quando são apenas dois, a tendência é que um sempre deseje que o outro o satisfaça. E essa responsabilidade dada ao outro de lhe dar prazer, de lhe dar felicidade, é o grande equívoco de todos os relacionamentos. O grande equívoco é esse. Por quê? Porque originalmente somos unidades completas que emanam do todo completo. Isso é o nosso manual de filosofia são os Upanishads. E o Sri Ishopanishad descreve isso na invocação. Om Purnamada Purnamidam Om Purnam Purnat Purnam Udachyate. Purnat Purnam Udachyate. Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Imagine, unidades completas emanam desse todo completo. Unidades completas emanam desse todo completo. E nós somos essas unidades. Essa é a boa notícia. Podemos ser felizes se nós aprendermos a introspecção, se nós utilizarmos das técnicas de yoga para encontrarmos a nossa verdadeira identidade, encontrarmos a nossa alma espiritual que habita o nosso coração, junto com quem? Com aquele que é o nosso Suhrid, que é o nosso amigo do peito. Está lá também. Está aqui também. Nós e eles, Paramatma, a pessoa suprema, dentro do nosso coração. E essa é a meta do yoga. A meta do yoga é exatamente essa. Descobrir Paramatma, identificar este Suhrid, este super amigo. Bem, 1 minuto para a despedida. Terminamos aqui a explicação. Esse é um verso importante. Na verdade, todos os versos do Bhagavatam são importantes, mas esse tem algumas lições que rapidamente nós podemos pensar em nós, nos identificar e buscar instruções práticas para a nossa vida diária e nossa relação com Krishna.
Eu estou realmente de saída hoje, vamos para Maceió, vai ter um programa lá com os nossos amigos, os amigos de Vrajadama que vêm aqui. Vamos para lá hoje. Amanhã estaremos em Aracaju também com os nossos amigos. Tem um devoto que mora lá, Nanda Mati, que é discípulo de Hridayananda Maharaj e que é professor na universidade, também vai nos receber. Vai se encontrar com a gente, vamos comer uma tapioca oferecida a Krishna juntos e bater um papo na orla de Aracaju, que é muito bonita, agradável. Vamos estar lá com Baladeva, com sua mridanga, e vamos falar de Krishna e ouvir os devotos e estimulá-los a visitarem Vrajadama e cooperarem com a missão de Vrajadama, que é tão importante. E depois vamos para Salvador, e depois de Salvador vamos para Ilhéus. A Ilhéus já é um ponto novo. Até Salvador já é bem conhecido, mas Ilhéus já é um ponto novo. E de Ilhéus aí nós vamos descer para Vitória do Espírito Santo, e aí começa um pinga-pinga. Tem muitos lugares próximos, Petrópolis, Teresópolis, Campos de Goytacazes e muitas cidadezinhas por ali, Rio de Janeiro. Provavelmente estaremos no Gora Purnima, no Rio de Janeiro. Ainda não estamos confirmados, mas provavelmente estaremos no Rio durante o Festival de Gora Purnima, que é 7 de março. E vamos seguir adiante, assim, até o sul do Brasil e passar a fronteira para Paraguai e Uruguai, e depois retornaremos para São Paulo, e de São Paulo voamos para a Argentina, onde vamos começar mais um curso Bhakti Shastri, dessa vez no idioma espanhol. Alguns brasileiros vão fazer esse curso como um intercâmbio cultural, então eles vão aprender tanto o Bhakti Shastri como o idioma espanhol. Vai ter professor de língua espanhola para ensinar para eles, e eles vão aprender a estrutura da língua e vão... Lá todos nós seremos obrigados a falar em espanhol, não aceitaremos o português. E é isso. De um modo geral, agradeço a vocês por sempre me receberem tão bem aqui, por todas as oportunidades que me dão. Lakshmi, que é presidente, Maharaj, que é o acharya do pedaço, e todos vocês, agradeço demais a todos. Agora temos um devoto caçula iniciado aí, Akinchana Gochara Das, e espero que nós possamos continuar nossa vida espiritual praticando o serviço devocional, satisfazendo o Prabhupada em seus interesses. Ele queria muito uma sociedade forte, relevante dentro da sociedade comum. Não queria que nós nos apartássemos da sociedade, mas ao contrário, que nós fôssemos orientadores da sociedade, que nós pudéssemos dirigir a sociedade, aconselhar as pessoas, dar bons exemplos para as pessoas. Algum tempo atrás, quando o nosso movimento rapidamente saiu das ruas e por uma circunstância de crescimento, todos morávamos nos templos e de repente compreendemos que morar fora do templo não era um grande problema. Então muitos devotos foram morar fora do templo e o movimento deixou de ser comunitário para ser um movimento congregacional, assim, embora mantendo as características comunitárias também, evidentemente. E se os templos têm condições saudáveis e dignas para receber pessoas e acomodá-las e cuidar delas, eles também podemos manter a característica comunitária do nosso movimento. Mas nesse momento saiu uma reportagem bem interessante que dizia assim: você percebe que os Hare Krishna desapareceram?
mas você pensa que eles foram extintos? Estão muito equivocados. O seu colega de trabalho da mesa vizinha sua pode ser um Hare Krishna. Uma reportagem muito interessante numa revista que falava sobre isso. E esses colegas vizinhos assim são os devotos da nossa congregação que dão exemplo para as pessoas. Por exemplo, levam uma Mahaprasada. Nós todos temos experiência, desde Prabhupada temos experiência de dar prasada nos aviões para os comissários de bordo. Eles vêm trazendo prasada e a gente, temos aqui também, ontem teve uma festa em tal templo, a gente está vindo de lá, quer provar? É um docinho. Aí a pessoa prova e fala, eu mesmo tenho essa experiência. Viajando dos Estados Unidos, Atlanta, para São Paulo com Vaikunta Murti. Vaikunta Murti ofereceu para uma pessoa um pedaço de Halava Mahaprasada no festival que teve em Atlanta, que nós fomos juntos. E a pessoa comeu e disse, que gostoso, comeu. E Prabhupada fez isso, todos os devotos têm essa experiência. Os devotos gostam de distribuir prasada. Imagine um colega de trabalho vem com uma caixinha bem bonitinha, né, arrumadinha assim, com a prasada dentro e diz, ontem teve um festival, eu me lembrei de vocês, eu trouxe aqui para compartilhar com vocês um salgadinho, se chama samosa. O recheio é feito de ervilha com couve-flor e batata e é frita na manteiga derretida, que se chama ghee. Já pensou? E as pessoas, mas que delícia! Como foi o festival? O festival é o dia do aparecimento de Cristo. E quem é Cristo? Cristo é a suprema personalidade de Deus. E aí vai um papo que não tem fim praticamente. Né? Pode falar do primeiro canto, segundo canto, terceiro canto, quarto canto do Bhagavad, até o 12º canto. Tem tempo à beça para falar. Né? É isso. Então, nós estamos saindo, o Baladeva vai me acompanhar até abril. No dia 1º de abril, ele vai direto para a Argentina para ajudar na preparação da turma. E eu vou para a Argentina por volta do dia 15 de abril. E então, essa é a nossa meta de viagem. Vamos fazendo amizades novas, fazendo também assinantes para o nosso jornal virtual. E escrevendo também, vamos escrever muitos artigos e tudo. Eu vou mudar muito ainda a minha disposição de trabalho e a minha capacidade de trabalho. Eu vou modificar um pouco o meu foco de trabalho. Vou estar muito mais na comunicação com discípulos, com amigos, com os sannyasins mesmo. Recentemente temos um grupo e começamos uma conversa muito boa com os sannyasins do Brasil. E eu vou estar muito mais na comunicação, assim, porque já não tenho uma base fixa com o serviço aqui no Brasil, né? Vai estar sendo transferido para a Argentina por um ano. Então eu vou estar muito mais ligado na comunicação. Vocês vão saber e leiam o jornal virtual que novidades vão aparecer por lá. Muito obrigado. Tem alguma pergunta Não? E aqui tem alguma pergunta? Não? Então também muito obrigado. Todas as glórias do Srila Prabhupada.